Você já ouviu falar do torcicolo muscular congênito? Pois é, muito pouca gente fala sobre essa doença. O que é exatamente torcicolo muscular? E por que a gente fala congênito? Na verdade, o termo está um pouquinho errado. Quando a gente fala congênito, a gente está pensando em uma doença que aparece quando está dentro do útero, então durante a formação do bebê. Mas o torcicolo muscular não necessariamente aparece quando o bebê nasceu. Ele pode aparecer depois que o bebê nasceu. Apesar disso, a gente continua usando como torcicolo muscular congênito, justamente para diferenciar daquele torcicolo que você provavelmente já teve em algum momento, que trava o seu pescoço e você não consegue mexer. Mas a apresentação é basicamente a mesma. Também trava o pescoço do bebê e ele não consegue mexer adequadamente. Então vamos lá. O que eu quero dizer com torcicolo muscular congênito? É uma doença que afeta esse músculo aqui, que é o esternocleidomastoideo. De alguma forma, durante a formação do bebê ou depois, vai haver uma contratura desse músculo, fazendo o quê? Que o bebê tenha uma inclinação para um lado e rotação aqui para o outro. E aí o que acontece? Na hora que ele vai mamar, na hora que ele vai ficar em alguma posição, ele tem uma postura viciosa mais ou menos assim, rodado sempre para um lado. Na hora que a gente vai avaliar também, você vê que ele tem perda de rotação, que é isso aqui, e perda de inclinação, que é isso aqui, certo? O que pode levar ao torcicolo muscular congênito? Quando a gente está pensando dentro do útero, os fatores de risco são exatamente os mesmos da displasia do desenvolvimento do quadril. Se você não sabe o que é isso, vem aqui no canal que tem bastante vídeo de DDQ para você. Agora, por que são os mesmos fatores? Porque uma postura viciosa, uma postura alterada dentro do útero vai levar a essa contratura. A teoria que a gente tem é que a gente fala que é uma síndrome compartimental aguda, não precisa saber o que é isso. Precisa saber que de alguma forma tem um sangramento aqui dentro do músculo e isso leva a uma fibrose e a contratura na musculatura. Então, às vezes, quando o bebê nasce, a gente consegue ver na ultrassonografia que tem uma fibrose, que tem uns nódulos, às vezes a gente até palpa uns nódulos aqui. Mas, em boa parte dos casos, não tem absolutamente nada, porque isso já se resolveu e o bebê ficou nessa posição, rodado, inclinado, como eu falei para vocês. Mas pode não ter nada a ver com isso também, isso é uma teoria que a gente tem. Outra possibilidade é a postura que o bebê ficou dentro da barriga, levou essa postura viciosa. E a gente tem alguns casos que levam igual à displasia do quadril. A gente tem uma associação aí de 15%. 15% por quê? Porque a displasia do quadril causa torcicolo causa displasia? Não, porque os fatores, como eu disse, são os mesmos. E quais são eles? Bebê sentado, bebê muito grande, falta de líquido, falta de espaço para o bebê se mexer. Então esses fatores todos levam o quê? O bebê ficar apertadinho, inclinadinho e essa postura viciosa. Também, como eu falei para você, pode afetar depois que o bebê nasceu. E quais são os fatores que levam a isso? O torcicolo muscular congênito adquirido após o nascimento. Bom, o primeiro deles é o uso do suspensório de Pavlik que a gente usa para tratar a displasia do quadril. Por quê? Porque o bebê vai ficar muito deitado de barriga para cima. E esse é um fator extremamente importante. Então, muitas vezes, bebês que ficam em UTI, que tem que ficar muito tempo de barriga para cima, também desenvolvem torcicolo muscular congênito. Bebês que ficam muito no Moisés ou em cadeirinhas, que ficam com a cabeça inclinada assim, desenvolvem torcicolo muscular congênito. Bebês que acabam tendo uma preferência por só mamar de um lado, por qualquer motivo que seja, acabam desenvolvendo torcicolo muscular congênito. Então, muita atenção para todas essas coisas que podem causar o torcicolo muscular congênito. Mas e aí? Como eu vou diagnosticar essa doença? Como eu falei para você, uma vez que ele nasceu, a gente vai lá avaliar. Se o bebê tem uma postura viciosa que a gente fala, então mesmo que a mobilidade dele seja total do pescoço, ele gosta muito de ficar assim, a gente já pode considerar isso como um torcicolo muscular congênito. Mas, principalmente, se ele tiver uma restrição de rotação, então você vê que de um lado, por exemplo, ele roda tudo, do outro ele para aqui assim, isso é um torcicolo muscular congênito. Ou de inclinação, para um lado ele inclina tudo, para o outro ele inclina só um pouquinho. Isso é um torcicolo muscular congênito. Então está aí o seu diagnóstico. Você não precisa de exames, não precisa de raio-x, não precisa de ultrassom, embora a gente geralmente peça mais para complementar esse ultrassom, ver se tem aquele nódulo que eu falei para vocês. Mas e aí, uma vez que eu diagnostiquei, como é que eu vou tratar? É super importante você lembrar, quanto mais cedo começar o tratamento, melhores os resultados. Bebezinhos que começam no primeiro mês de vida, tem uma expectativa aí de melhorar com fisioterapia em 1 mês, 2 meses. Os bebezinhos que começam depois dos 6 meses de vida podem levar mais de 9 meses para melhorar fazendo fisioterapia. Portanto, muita atenção. Diagnosticou o torcicolo muscular congênito,
tem que começar a tratar. E é com fisioterapia mesmo, é isso que a gente tem evidência científica que funciona. Na fisioterapia, o fisioterapeuta muito provavelmente vai falar para você fazer exercícios em casa também. Eles não são suficientes, é importante ter o acompanhamento de um profissional que saiba lidar com isso. E por que a gente fica tão preocupado no torcicolo muscular congênito? Porque ele pode ter várias consequências. A primeira delas é a famosa plagiocefalia, aquela cabeça achatada. Então o bebê que fica muito com a cabeça na mesma posição, deitadinho, vai achatando, vai moldando, porque o osso dele é mole mesmo. E aí vem aquela fúria do capacetinho, né? Então muita atenção para você tratar de forma adequada, e aí com o tempo a plagiocefalia vai melhorando também. Lógico que tem vezes que tem indicação de capacete, tá? E aí o seu médico vai te orientar adequadamente a respeito disso. O que mais que pode acontecer? Se o bebê ficar com essa restrição, além de atrapalhar o desenvolvimento da face mesmo, além de atrapalhar a amamentação, também atrapalha o desenvolvimento do que a gente chama o horizonte de visão. Normalmente quando a gente está vendo, ó, é isso aqui, a gente tem esse horizonte, certo? Imagina que esse bebê, a vida inteira dele foi assim, o horizonte dele sempre foi inclinado. Se a gente levar muito tempo para tratar, a fisioterapia não funciona mais. E o que a gente vai fazer é uma cirurgia para alongar esse músculo. Alongando, a gente consegue reposicionar. Mas se você passou de uma determinada idade, esse horizonte dele já foi, o cérebro já aprendeu que ele é assim. Então o que ele vai fazer? Você pode até ter corrigido o pescoço, mas ele vai compensar fazendo isso para voltar para o horizonte do balanço que ele acha que deveria ser. Por isso que é super importante tratar essa doença o mais cedo possível. Então, fica aí a lembrança para você. Torcicolo muscular congênito, uma postura viciosa, uma preferência por ficar sempre inclinadinho para um lado só, já indica o diagnóstico dessa doença. Quanto mais cedo você diagnosticar, mais cedo você trata. Quanto mais cedo tratar, mais rápido vai ser esse tratamento. Não deixe de pedir para o seu pediatra avaliar. Se você tiver dúvida, também passar com um ortopedista pediátrico, que é quem dá o diagnóstico e indica o tratamento na maior parte dos casos. Mais uma vez, vale lembrar, tem uma associação de 15% com displasia do desenvolvimento do quadril, então também lembre o seu pediatra, eu sempre falo isso, fazer ultrassom de quadril para todo mundo, mas especialmente torcicolo muscular congênito, precisa avaliar esse quadril para ter certeza que não tem displasia do quadril associada, certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, só deixar aqui embaixo, você já sabe, pode mandar o seu comentário, pode entrar em contato comigo pelos comentários, ou você pode ver nas minhas redes sociais também, que tem o mesmo nome desse canal aqui, né? DR Nordon lá no Instagram, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.